Bíblia oferece uma perspectiva abrangente sobre o trabalho como ministério, destacando a importância de cada indivíduo contribuir para a sociedade de acordo com as suas habilidades e dons. Ao longo das Escrituras, encontramos exemplos de pessoas que, independentemente da sua profissão ou posição social, usaram seu trabalho para glorificar a Deus e servir aos outros. Por exemplo, no livro de Êxodo, a habilidade artesanal de Bezalel é apresentada como um dom de Deus, utilizado para a construção do tabernáculo, um lugar sagrado de adoração e comunhão com o divino. Essa história ilustra como o trabalho, quando feito com dedicação e esmero, pode ser uma forma de ministério, refletindo a beleza e a excelência do caráter de Deus. Além disso, a Bíblia nos lembra que todo trabalho honesto é digno de reconhecimento e apreciação, pois contribui para o bem-estar da comunidade e para a glória de Deus. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo aborda a questão do trabalho de maneira profunda, enfatizando a importância de cada crente ser um ministro no seu campo de atuação, independentemente de sua função ser eclesiástica ou secular. Em suas epístolas, Paulo destaca a necessidade de os cristãos viverem uma vida coerente com a sua fé, realizando seu trabalho com excelência e integridade, como se estivessem trabalhando diretamente para o Senhor. Essa perspectiva transforma o conceito de trabalho, mudando de uma mera fonte de sustento para uma oportunidade de servir a Deus e ao próximo. Além disso, Paulo nos lembra que o trabalho é uma forma de edificar o corpo de Cristo, promovendo a união e o crescimento espiritual entre os crentes, quando cada um contribui com seus dons e habilidades para o bem comum. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer. A ideia de que o trabalho pode ser um ministério também é ilustrada pela parábola dos talentos, contada por Jesus. Nessa parábola, os servos que receberam talentos de seu senhor e os multiplicaram, através do trabalho e da iniciativa, são elogiados e recompensados quando o Senhor retorna. Essa história ensina que cada um de nós recebeu dons e habilidades de Deus e que somos responsáveis por multiplicá-los, não apenas para o nosso benefício, mas para o benefício de todos e para a glória de Deus. Portanto, o trabalho, quando visto como uma oportunidade para exercer nossos dons e habilidades, se torna uma forma de ministério, permitindo que contribuamos positivamente para a sociedade e edifiquemos o reino de Deus. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Além disso, a Bíblia nos instrui sobre a importância do trabalho com integridade, honestidade e ética. Em Provérbios, por exemplo, encontramos conselhos sobre como conduzir nossos negócios e trabalhos de maneira justa e honesta, lembrando-nos que a integridade é fundamental para uma vida de ministério eficaz. O livro de Provérbios também destaca a importância da diligência e da perseverança no trabalho, mostrando que essas qualidades, quando combinadas com a fé e a confiança em Deus, podem levar ao sucesso e à prosperidade, não apenas em termos materiais, mas também espirituais. Portanto, o trabalho,
quando realizado com integridade e ética, se torna um testemunho vivo da nossa fé, influenciando positivamente aqueles ao nosso redor e refletindo a bondade e a justiça de Deus. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Outro aspecto importante a considerar é o valor que a Bíblia dá ao descanso e à restauração no contexto do trabalho. O mandamento do Shabat, por exemplo, nos lembra da importância de descansar e se restaurar, reconhecendo que o trabalho, embora importante, não é a única dimensão da vida. Esse conceito nos ajuda a manter uma perspectiva saudável sobre o trabalho, evitando o extremo do trabalho excessivo e do estresse, e nos permite abordar nossas tarefas com renovada energia e motivação. Além disso, o Shabat nos recorda de que nosso valor e identidade não estão apenas no que fazemos, mas em quem somos como filhos de Deus, amados e valorizados independentemente de nossas realizações. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. A Bíblia também aborda a questão da motivação e do propósito no trabalho, lembrando-nos que, como cristãos, nossa motivação última deve ser agradar a Deus e refletir sua glória em tudo o que fazemos. Esse entendimento transforma o trabalho em uma oportunidade para adorar a Deus, não apenas nos momentos de louvor e oração, mas em cada tarefa e atividade. Além disso, a Bíblia nos encoraja a buscar um propósito mais profundo no nosso trabalho, além do mero sustento, e a considerar como podemos usar nossas habilidades e dons para fazer uma diferença positiva no mundo ao nosso redor. Quando o trabalho é visto dessa maneira, torna-se uma forma poderosa de ministério, permitindo-nos viver uma vida de significado e propósito. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. No contexto do ministério no trabalho, a Bíblia também nos fala sobre a importância de viver uma vida de testemunho. Como cristãos, somos chamados a ser luz do mundo e sal da terra, influenciando positivamente aqueles ao nosso redor com a nossa conduta, palavras e ações. No local de trabalho, isso pode se manifestar de várias maneiras, como ser um exemplo de integridade, oferecer apoio e encorajamento aos colegas de trabalho, e estar disposto a compartilhar a nossa fé quando as oportunidades surgirem. Quando vivemos uma vida de testemunho no trabalho, tornamos o nosso local de trabalho em um campo de ministério, onde podemos demonstrar o amor e a compaixão de Cristo aos que nos rodeiam. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele.
Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Além disso, a Bíblia nos lembra da importância de buscar a sabedoria e a orientação divina em nossas decisões relacionadas ao trabalho. Em Salmo 37, por exemplo, somos aconselhados a confiar no Senhor e fazer o bem, e a habitar na terra e pastar na veracidade. Essa orientação nos ajuda a manter a perspectiva certa em relação ao nosso trabalho, lembrando-nos de que, embora o trabalho seja importante, não é a nossa única prioridade. Buscar a sabedoria de Deus também nos ajuda a tomar decisões sábias sobre carreira e como podemos usar nossas habilidades para servir a Deus e ao próximo de maneira mais eficaz. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para. Outro aspecto importante da abordagem bíblica do trabalho como ministério é a ênfase na comunidade e no trabalho em equipe. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo usa a metáfora do corpo para descrever a igreja, destacando a diversidade de dons e habilidades dentro da comunidade cristã. Essa imagem nos lembra que, no trabalho, não estamos sozinhos, mas somos parte de um corpo maior, trabalhando juntos para alcançar um objetivo comum. Quando reconhecemos e valorizamos as contribuições uns dos outros, tornamos o nosso trabalho uma expressão de ministério, onde cada um pode usar seus dons para edificar e apoiar os outros. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo de nossa. A Bíblia também nos oferece ensinamentos sobre a perseverança e a resiliência no trabalho, especialmente em face dos desafios e das adversidades. Em 2 Timóteo 4, Paulo encoraja Timóteo a preparar-se para o sofrimento, lembrando-nos de que o trabalho, como qualquer outra área da vida, pode apresentar desafios e obstáculos. No entanto, com a força e a graça de Deus, podemos enfrentar esses desafios com coragem e determinação, usando-os como oportunidades para crescer em caráter e em fé. A perseverança no trabalho, portanto, se torna uma forma de ministério, demonstrando a nossa confiança em Deus e a sua capacidade de nos sustentar em todas as coisas. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Além disso, a Bíblia nos lembra da importância de manter uma perspectiva eterna em relação ao nosso trabalho. Em Colossenses 3, Paulo nos aconselha a buscar as coisas que estão acima, e a lembrar que o nosso trabalho não é em vão no Senhor.
Essa perspectiva nos ajuda a manter o trabalho em sua devida proporção, reconhecendo que, embora o trabalho possa ser importante e gratificante, não é o nosso propósito final. Buscar as coisas que estão acima também nos ajuda a priorizar o que é verdadeiramente importante, usando o nosso trabalho como uma forma de servir a Deus e de investir em coisas que têm valor eterno. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Outro aspecto significativo da abordagem bíblica do trabalho como ministério é a ênfase na gratidão e no contentamento. Em 1 Tessalonicenses 5, somos aconselhados a dar graças em tudo, e a contentar-nos com o que temos. Essa atitude nos ajuda a abordar o trabalho com uma perspectiva de gratidão, reconhecendo os dons e as oportunidades que temos, e a evitar a insatisfação e a ambição desmedida. A gratidão e o contentamento, portanto, se tornam fundamentais para viver uma vida de ministério no trabalho, permitindo-nos apreciar o valor do que temos e usar nossos dons e habilidades para servir a Deus e ao próximo de maneira agradecida. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. A Bíblia também nos oferece ensinamentos sobre a importância da humildade e da simplicidade no trabalho. Em Filipenses 2, Paulo nos lembra que Jesus se humilhou a si mesmo, e que devemos ter a mesma mentalidade que ele. Essa atitude de humildade nos ajuda a abordar o trabalho com uma perspectiva de serviço, reconhecendo que o nosso valor e identidade não vêm do que fazemos, mas de quem somos em Cristo. A simplicidade, por sua vez, nos ajuda a manter o foco no que é verdadeiramente importante, evitando a complacência e a ambição desmedida, e usando nossos recursos e habilidades para servir a Deus e ao próximo de maneira simples e eficaz. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Além disso, a Bíblia nos lembra da importância de valorizar e respeitar os outros no local de trabalho. Em Efésios 6, somos aconselhados a obedecer aos senhores terrenos, e a tratar os outros com respeito e dignidade. Essa atitude nos ajuda a criar um ambiente de trabalho positivo e saudável, onde cada um se sente valorizado e respeitado. Valorizar os outros, portanto, se torna uma forma de ministério, demonstrando a nossa capacidade de liderar e servir com compaixão e empatia, e refletindo a bondade e a justiça de Deus em tudo o que fazemos. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades.
Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo de nossa caminhada. A Bíblia é a nossa bússola. Outro aspecto importante da abordagem bíblica do trabalho como ministério é a ênfase na comunhão e na união. Em João 17, Jesus orou para que os seus discípulos sejam um, e para que o mundo saiba que ele foi enviado pelo Pai. Essa oração nos lembra da importância de viver em comunhão uns com os outros, e de usar nossos dons e habilidades para edificar e apoiar a comunidade cristã. A comunhão, portanto, se torna uma forma de ministério, permitindo-nos viver uma vida de amor, aceitação e servir uns aos outros, como demonstrado pela vida e pelo ensino de Jesus. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo de nossa caminhada. A Bíblia também nos oferece ensinamentos sobre a importância da disciplina e da responsabilidade no trabalho. Em Provérbios 10, somos aconselhados a ser diligente, e a não ser preguiçoso. Essa atitude nos ajuda a abordar o trabalho com uma perspectiva de disciplina, reconhecendo a importância de ser responsável e de cumprir nossas tarefas com eficiência. A disciplina e a responsabilidade, portanto, se tornam fundamentais para viver uma vida de ministério no trabalho, permitindo-nos usar nossos dons e habilidades para servir a Deus e ao próximo de maneira confiável e eficaz. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo de nossa caminhada. A Bíblia é a nossa bússola espiritualismo. Além disso, a Bíblia nos lembra da importância de buscar a sabedoria e a orientação divina em todas as áreas da vida, incluindo o trabalho. Em Salmo 119, somos aconselhados a buscar a sabedoria, e a obedecer aos mandamentos de Deus. Essa atitude nos ajuda a abordar o trabalho com uma perspectiva de sabedoria, reconhecendo a importância de buscar a orientação de Deus em todas as nossas decisões e ações. A busca pela sabedoria, portanto, se torna uma forma de ministério, permitindo-nos viver uma vida de discernimento e de bom julgamento, e usar nossos dons e habilidades para servir a Deus e ao próximo de maneira sábia e eficaz. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Outro aspecto significativo da abordagem bíblica do trabalho como ministério é a ênfase na importância de viver uma vida de integridade e de autenticidade. Em 2 Coríntios 1, Paulo nos lembra que Deus é fiel, e que devemos andar em integridade.
Essa atitude nos ajuda a abordar o trabalho com uma perspectiva de autenticidade, reconhecendo a importância de ser honesto e transparente em todas as nossas ações e decisões. A integridade e a autenticidade, portanto, se tornam fundamentais para viver uma vida de ministério no trabalho, permitindo-nos usar nossos dons e habilidades para servir a Deus e ao próximo de maneira confiável e eficaz. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada. A Bíblia também nos oferece ensinamentos sobre a importância de valorizar e respeitar o meio ambiente e os recursos naturais no contexto do trabalho. Em Gênesis 1, somos lembrados que Deus criou o homem para ter domínio sobre a terra, e que devemos cuidar da terra. Essa atitude nos ajuda a abordar o trabalho com uma perspectiva de responsabilidade ambiental, reconhecendo a importância de proteger e preservar os recursos naturais para gerações futuras. Valorizar o meio ambiente, portanto, se torna uma forma de ministério, permitindo-nos usar nossos dons e habilidades para servir a Deus e ao próximo de maneira sustentável e responsável. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. Além disso, a Bíblia nos lembra da importância de buscar a justiça e a igualdade no local de trabalho. Em Isaías 58, somos aconselhados a buscar a justiça, e a defender os direitos dos oprimidos. Essa atitude nos ajuda a abordar o trabalho com uma perspectiva de justiça, reconhecendo a importância de tratar todos com dignidade e respeito, independentemente da sua posição ou status. A busca pela justiça e pela igualdade, portanto, se torna uma forma de ministério, permitindo-nos usar nossos dons e habilidades para servir a Deus e ao próximo de maneira justa e compassiva. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo de nossa caminhada. A Bíblia é a Outro aspecto significativo da abordagem bíblica do trabalho como ministério é a ênfase na importância de viver uma vida de gratidão e de contentamento. Em Filipenses 4, Paulo nos lembra que posso tudo naquele que me fortalece, e que devemos contentar-nos com o que temos. Essa atitude nos ajuda a abordar o trabalho com uma perspectiva de gratidão, reconhecendo a importância de apreciar o que temos e de não nos deixar levar pela ambição desmedida ou pela insatisfação. A gratidão e o contentamento,
portanto, se tornam fundamentais para viver uma vida de ministério no trabalho, permitindo-nos usar nossos dons e habilidades para servir a Deus e ao próximo de maneira agradecida e eficaz. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. A Bíblia também nos oferece ensinamentos sobre a importância de buscar a sabedoria e a orientação divina em todas as áreas da vida, incluindo o trabalho. Em Provérbios 3, somos aconselhados a confiar no Senhor, e a não ser sábio aos nossos próprios olhos. Essa atitude nos ajuda a abordar o trabalho com uma perspectiva de sabedoria, reconhecendo a importância de buscar a orientação de Deus em todas as nossas decisões e ações. A busca pela sabedoria, portanto, se torna uma forma de ministério, permitindo-nos viver uma vida de discernimento e de bom julgamento, e usar nossos dons e habilidades para servir a Deus e ao próximo de maneira sábia e eficaz. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Além disso, a Bíblia nos lembra da importância de viver uma vida de amor e de compaixão no local de trabalho. Em João 13, Jesus nos lembra que amemos uns aos outros, e que devemos servir uns aos outros. Essa atitude nos ajuda a abordar o trabalho com uma perspectiva de amor e de compaixão, reconhecendo a importância de tratar todos com dignidade e respeito, e de usar nossos dons e habilidades para servir a Deus e ao próximo de maneira carinhosa e eficaz. O amor e a compaixão, portanto, se tornam fundamentais para viver uma vida de ministério no trabalho, permitindo-nos criar um ambiente de trabalho positivo e saudável, onde cada um se sente valorizado e respeitado. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Outro aspecto significativo da abordagem bíblica do trabalho como ministério é a ênfase na importância de viver uma vida de integridade e de autenticidade. Em 1 Pedro 2, somos aconselhados a viver como estrangeiros e peregrinos, e abster-nos dos desejos carnais. Essa atitude nos ajuda a abordar o trabalho com uma perspectiva de integridade, reconhecendo a importância de ser honesto e transparente em todas as nossas ações e decisões. A integridade e a autenticidade, portanto, se tornam fundamentais para viver uma vida de ministério no trabalho, permitindo-nos usar nossos dons e habilidades para servir a Deus e ao próximo de maneira confiável e eficaz. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas,
fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para. A Bíblia também nos oferece ensinamentos sobre a importância de valorizar e respeitar os outros no local de trabalho. Em Romanos 12, somos aconselhados a amar aos nossos inimigos, e a bem fazer aos que nos odeiam. Essa atitude nos ajuda a abordar o trabalho com uma perspectiva de amor e de compaixão, reconhecendo a importância de tratar todos com dignidade e respeito, independentemente da sua posição ou status. Valorizar os outros, portanto, se torna uma forma de ministério, permitindo-nos criar um ambiente de trabalho positivo e saudável, onde cada um se sente valorizado e respeitado. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo de nossa caminhada. A Bíblia é a. Além disso, a Bíblia nos lembra da importância de buscar a justiça e a igualdade no local de trabalho. Em Jeremias 22, somos aconselhados a fazer justiça, e a não oprimir o estrangeiro. Essa atitude nos ajuda a abordar o trabalho com uma perspectiva de justiça, reconhecendo a importância de tratar todos com dignidade e respeito, e de usar nossos dons e habilidades para servir a Deus e ao próximo de maneira justa e compassiva. A busca pela justiça e pela igualdade, portanto, se torna uma forma de ministério, permitindo-nos criar um ambiente de trabalho positivo e saudável, onde cada um se sente valorizado e respeitado. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Outro aspecto significativo da abordagem bíblica do trabalho como ministério é a ênfase na importância de viver uma vida de gratidão e de contentamento. Em Hebreus 13, somos aconselhados a contentar-nos com o que temos, e a não sermos avaros. Essa atitude nos ajuda a abordar o trabalho com uma perspectiva de gratidão, reconhecendo a importância de apreciar o que temos e de não nos deixar levar pela ambição desmedida ou pela insatisfação. A gratidão e o contentamento, portanto, se tornam fundamentais para viver uma vida de ministério no trabalho, permitindo-nos usar nossos dons e habilidades para servir a Deus e ao próximo de maneira agradecida e eficaz. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades.